Domingo, dia 23 de agosto, um bom dia para você que acompanha a programação da NDTV. A partir de agora, as notícias do agronegócio em Santa Catarina. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mudança na lei florestal proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina pode impactar drasticamente o cenário da produção agrícola do estado. Mais de 250 mil pessoas podem ter que deixar o campo e o prejuízo pode ser bilionário. O ND Agro ouviu especialistas e explica que mudança é essa. E ainda, leite está mais caro no estado e a alta tem relação com a pandemia. Mas será que existe previsão de queda nos preços? A resposta no ND Agro. Vamos trazer o levantamento dos estragos causados na produção de frango e de suínos. Na semana passada, os ventos fortes também deixaram um rastro de destruição em lavouras do oeste e meio-oeste. Tem ainda as imagens do frio na Serra Catarinense. Turistas e moradores curtiram a friaca e a queda de neve nos pontos mais altos do nosso estado. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que já está no ar. E a gente abre o programa de hoje com um assunto sério. Uma mudança na lei proposta pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina pode impactar drasticamente o cenário da produção agrícola do estado. Mais de 250 mil pessoas podem ter que deixar o campo e o prejuízo para a economia é estimado em 11 bilhões de reais por ano. O ND Agro ouviu especialistas sobre o assunto. A reportagem é da Fabiane Paza. Na comparação entre uma imagem e outra, praticamente toda uma propriedade rural ameaçada de desaparecer. O motivo? Uma mudança na lei que determina o tamanho das áreas de recuperação ambiental. De um lado, o que prevê o Código Florestal Brasileiro. Do outro, o que prevê a Lei Geral da Mata Atlântica. A diferença enorme no impacto entre uma e outra está preocupando os agricultores catarinenses. Como produtor de citros, vejo que essa nova lei da Mata Atlântica vem a prejudicar o pequeno produtor, o agricultor familiar, pois você pegar uma propriedade onde tem uma nascente, vai ter que ter uma recuperação de 30 metros de mata. E quem irá arcar com esses custos? Vai se tornar inviável a produção. É um meio de quebrar o pequeno produtor ou agricultor familiar. A preocupação veio à tona há cerca de um mês, depois que o Ministério Público e o Ministério Público Federal entraram com uma ação na Justiça declarando ilegal parte do Código Florestal que regulamenta atividades da agricultura familiar. O pedido da promotoria é que passe a vigorar em Santa Catarina a Lei Geral da Mata Atlântica, que é menos permissiva e aumenta as áreas obrigatórias de preservação. Hoje, o tamanho das áreas a serem recuperadas é definido conforme o tamanho da propriedade rural. Quem produz em até 20 hectares, por exemplo, e tem um rio no terreno, é obrigado a manter 5 metros preservados em cada margem. Para 40 hectares, a área preservada aumenta para 8 metros, podendo chegar a, no máximo, 15 metros. Pela Lei Geral da Mata Atlântica, é o tamanho do rio que determina a área a ser preservada, partindo de 30 e podendo chegar a 500 metros em cada margem. Se na propriedade tiver um rio que tenha de 10 a 50 metros, ele terá que recuperar os 50 metros. Se na propriedade tiver um rio que tenha de 50 a 200 metros, ele terá que recuperá-lo 200 metros. E se ele tiver um rio, né, de 200 metros a 500, ele vai ter que recuperar os 500 metros. Né? Então, você vê a diferença que tem de uma propriedade. Se ele tiver num rio de 500 metros de largura, um exemplo do rio Itajaí, por exemplo, aqui na parte de baixo, que tem mais de 500 metros, provavelmente a propriedade inteira estará dentro. Para calcular o tamanho do impacto que a mudança na lei em vigor pode trazer, a Diretoria de Agricultura Familiar e Pesca mapeou e georreferenciou 151 propriedades de pequenos agricultores no estado. Levando em conta rios e nascentes, os estudos comparam a redução na área produtiva. De acordo com a Secretaria de Agricultura, cada imóvel rural precisa de uma área mínima para ser viável, independentemente da atividade que produza. Pela Lei Geral da Mata Atlântica,
57,6% das propriedades rurais catarinenses podem ficar sem área suficiente para se manter. Muitas delas até deixar de existir. Propriedades de Santa Catarina até 4 módulos fiscais não teriam viabilidade econômica. Se elas não terão viabilidade econômica, significa o quê? Que essas famílias que estão lá no campo vão ter que buscar outras alternativas daquilo que estão fazendo há dezenas de gerações naquelas propriedades. Buscando outras alternativas, essa propriedade deixa de ser produtiva. Deixando de ser produtiva, essas famílias deixarão o campo. Isso significa em torno de 250 mil pessoas provavelmente deixarão o campo em Santa Catarina, né, do setor agropecuário. A redução no valor bruto da produção agropecuária catarinense pode passar de 11 bilhões de reais por ano. 95% do território rural é composto de pequenas propriedades. Nem todas as pessoas sabem, ou bem poucas, que o estado catarinense ele é feito de minifúndio, de pequenas propriedades, que variam entre 10 e 25 hectares. 94,5% das propriedades catarinenses são propriedades da agricultura familiar. Então é importante que as pessoas saibam que o agricultor preserva. Se olhar o estado catarinense, é um dos estados mais preservados do Brasil. Nós temos grande cobertura de mata natural, os agricultores já fizeram a sua parte, então eu espero que a sociedade catarinense tenha compreensão do prejuízo que poderá trazer para milhares de famílias se nós voltarmos a discutir a questão da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. Entidades ligadas ao agronegócio e o governo do estado se articulam na defesa do Código Florestal. De acordo com os especialistas, a legislação atual vem garantindo bons índices de recuperação ambiental. 41% do território catarinense são de mata nativa, sendo que 30% deles estão dentro de propriedades particulares, sob responsabilidade de agricultores. A Procuradoria-Geral do Estado explica que, além dos produtores, o prejuízo também chegaria aos cofres públicos. 350 mil cadastros do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, teriam que ser refeitos. E cerca de 2 mil licenças que já foram emitidas teriam que ser revistas. Só no desenvolvimento do módulo de análise do CAR, o Estado gastou mais de R$1,5 milhão no último ano. O processo vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal em Brasília. A decisão mais recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre derrubou a liminar da Justiça Catarinense, que determinava o vigor da Lei Geral da Mata Atlântica. Em paralelo, a ação em primeiro grau aqui na Justiça Federal de Florianópolis vai seguir. Então, tanto o IBAMA como o IMA vão apresentar defesa, enfim, a ação vai seguir normalmente. E, por enquanto, daí, essa medida liminar que havia sido deferida pela Justiça Federal em Florianópolis está suspensa pelo TRF. Então, o TRF vai julgar o recurso do Estado, o mérito do recurso, e, em paralelo, a ação vai ser tramitada e julgada aqui em primeira instância. Enquanto o assunto se desdobra na Justiça, no campo, os dias têm sido de insegurança para quem produz. A gente, como agricultor, sabe que a maior perda vai ser na renda das nossas famílias, sendo que nós aqui na nossa região, em Santa Amaro, somos todos de pequenas propriedades, né? Então a gente tem propriedade às margens do rio e a gente sabe que a gente necessita da preservação para produzir alimentos. Porém, mais uma vez a gente vai estar pagando a conta de novo para a produção de alimentos. A gente torce para que isso não ocorra, pois a gente sabe da importância da produção de alimentos. É verdade, a gente continua acompanhando de perto esse caso. E quem consome leite sabe bem que o alimento está mais caro nas prateleiras dos mercados. Além da baixa produção, outro motivo é a pandemia. É que o alimento está sendo bem mais consumido nesse período. Mas será que existe previsão de queda nos preços? Os detalhes na reportagem. Um cafezinho é bom, mas acompanhado de leite fica melhor ainda. Esse, pelo menos, é o gosto de muitos brasileiros. Mas nos últimos 6 meses, o leite nosso de cada dia acabou ficando mais caro. Um aumento gradativo que, somando de março até agora, nesse mês, já chega a 30%. E por que isso está acontecendo? Conversamos com o analista de socioeconomia da Ipagre, que explica que, além da baixa produção leiteira nesse período do ano,
A pandemia também interferiu para que a procura pelo leite fosse maior. E também o fato das pessoas estarem ficando mais em casa aumentou o consumo de alimentos em geral e dos lácteos em particular. E daí você deve estar pensando, mas eu nem consumo leite, então não vou ser prejudicado pela alta do produto. Mas é aí que você se engana, porque isso vai impactar também no preço de derivados do leite, como os iogurtes e também no queijo. Na casa da Carla tem leite, mas como o produto está mais caro nos supermercados, ela vem optando por comprar leite direto do produtor, que é vendido nas feirinhas. Hoje no mercado está praticamente o mesmo valor do leite, então para a gente foi uma troca maravilhosa. Para quem gosta de leite, uma boa notícia. A entre-safra, quando a produção é menor, deve acabar em agosto e a tendência é que o preço comece a cair. A tendência é haver uma redução dos preços, sobretudo aí a partir de outubro, novembro, dezembro. Provavelmente o mercado de lácteos em geral e o mercado também para os produtores devem mudar significativamente em relação à situação que a gente está vivendo nesse momento. Tomara, né? A gente fica nessa expectativa para a redução no preço do leite. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, vamos trazer os detalhes dos prejuízos causados pelos tornados, excesso de chuva e granizo da semana passada. 22 municípios foram afetados. Os detalhes já já.